Continuando o assunto sobre rumos, como eu havia falado anteriormente, o rumo ele precisa da indicação da direção. Eu tenho esse rumo aqui partindo do norte para a direção leste. Então, quando eu representar esse rumo, ele vai ser o quê? 70 graus NE. Tá meio feio aqui porque eu não tenho muita coordenação com o mouse, mas é isso. Esse, ó. Então, vejam que aqui eu tenho um partindo do norte e aqui eu tenho um rumo partindo do sul. O rumo, ele vai ter somente essas 4 direções, ó. Do norte para o leste, do norte para o oeste, do sul para o leste e do sul para o oeste. Ele nunca vai sair aqui das linhas horizontais, das direções horizontais, leste e oeste, vindo para essas outras direções, não. Ele sempre vai ter essas 4 configurações aqui. Então, aqui esse rumo de 45 graus, ele vai ser 45 graus o quê? SE. Ó, ele tá indo de onde? Da direção sul para a direção leste. Então, vai ser 45 graus SE. Colocando essas indicações, eu vou saber o quadrante. Então, 70 graus NE, eu vou saber que é no primeiro quadrante. 45 graus SE, vou saber que é no segundo quadrante. Da mesma forma, esse rumo aqui é 30 graus em qual direção? Ó? Do sul para o oeste. Então, é o que? SW. A mesma coisa aqui, eu tenho um rumo de 60 graus. De onde? Do norte para o oeste. Então, ele vai ser NW. Então, percebam que aqui eu tenho 70, aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 60. O meu rumo ele só varia de 0 a 90. Então, vejam que sem a indicação da direção, eu não tenho como saber em qual quadrante o rumo vai estar situado. Continuando, outro assunto que foi falado, com relação ao sentido do caminhamento da estação. Nós temos 2 sentidos principais do caminhamento. A gente falou sobre o método da poligonação, da poligonal, que é quando você estabelece estações, estabelece os pontos topográficos e caminha, ou seja, você vai percorrer cada uma dessas estações. Primeiramente, você vai posicionar na estação 1 o teodolito, fazer a visada para o ponto 2, depois vai posicionar o teodolito na próxima estação, no caso aqui a estação 2, e fazer a visada para a próxima estação, no caso 3. Então, dessa forma, nós temos 2 sentidos de caminhamento, que é o caminhamento de Vante. O que significa o caminhamento de Vante? É o sentido da estação ocupada para a estação seguinte. No caso, a minha estação ocupada é a estação 2, a estação seguinte é a 3. Então, vou fazer a visada nesse sentido, que é o caminho de Vante. Quando eu faço o sentido de ré, é da estação ocupada, no caso aqui a estação 2, para a estação anterior, que no caso é a nossa estação 1. Por que é importante saber o sentido de Vante e de ré? Porque nós temos rumos e azimutes avante e a ré. Então, quando for necessário fazer a transformação, é muito importante que você saiba o que significa um rumo avante e um rumo a ré. Então, veja bem, o rumo a ré, ele sempre vai ter o valor angular do rumo de Vante, porém em quadrantes opostos. O que isso significa dizer? Se eu tiver aqui, por exemplo, esse rumo de 0 para 1 no quadrante onde NE equivale 50 graus, o rumo a ré dele vai ser onde? No quadrante oposto, porém com o mesmo número, com a mesma quantidade de graus. Por exemplo, se ele vale 50 graus aqui, ele vai continuar valendo 50 graus no sentido ré, só que no quadrante contrário, por exemplo, 50 graus no quadrante NE. Qual é o quadrante contrário? Não é aqui o quadrante SW? Então, o rumo a ré será 50 graus SW. Então, sempre vai ter o mesmo valor, no entanto, a indicação
do quadrante será o quadrante contrário. Então, é bem simples de fazer essa transformação. Veja bem, ó, eu tenho rumos Vant aqui. Rumo A1, que no caso é esse aqui, ó, de A para 1. 36 graus NE. Se ele está NE, ele vai estar nesse primeiro quadrante. O rumo a Ré, de 1 para A, vai ser o que também? 36 graus, só que onde? Ó? Se ele está aqui no quadrante NE, o quadrante oposto é o que? SW. Então, o rumo a Ré, de 1 para A, vai ser 36 graus SW. Eu tenho o rumo de A para 2, 46 graus SE. Qual será o rumo a Ré? De 2 para A. É só usar o mesmo ângulo e indicar o sentido oposto. Então, de 2 para A vai ser quanto? Se no Vant é 46, no Ré também vai ser 46. Só que, se ele está aqui no quadrante SE, ele vai estar aqui no quadrante oposto, que vai ser o quê? NW. A mesma coisa, rumo a 3, de A para 3, 28 graus na direção SW. De 3 para A, quanto que vai valer? 28 graus, só que no quadrante oposto. Se eu estou em SW, o oposto dele vai ser o quê? NE. Então, o rumo a Ré será 28 graus NE. O rumo de A para 4 vale quanto? 62 graus na direção NW. Qual será o rumo a Ré? De 4 para A. Vai ser a mesma coisa, 62 graus. Se ele está nesse quadrante NW, o oposto vai ser o quê? O quadrante SE. Então, será 62 graus SE.